Você já imaginou um cinema perto de você? Aí na sua quadra, no seu bairro, na sua cidade, parece um sonho, mas irá virar realidade. A fotografia. Daí a imagem ganhou movimento e passou a se chamar cinema. Quando os irmãos Lumière projetaram pela primeira vez a imagem de um trem em velocidade, boa parte do público saiu correndo, apavorada e maravilhada com a mágica que acabara de tomar vida diante dos seus olhos. Mas não é essa a sensação que temos até hoje quando adentramos uma sala de cinema. Aqui estamos vivendo o que se passa na tela. Entrar numa sala de cinema é uma experiência libertadora e inspiradora. O lançamento do cinema perto de você aconteceu na cidade de Lusiânia, Goiás, no entorno do Distrito Federal. Olha, importância muito grande porque nós temos deficiência nessa área do cinema e esse incentivo que vai ser lançado aqui nos facilita para que o cinema chegue principalmente à população de menor poder aquisitivo. Então, estamos muito felizes desse evento estar ocorrendo em Lusiânia e mais felizes de saber que todas as parcelas da população terão acesso ao cinema. No Brasil, temos a Ancine, Agência Nacional do Cinema, um órgão do governo federal, que regula, incentiva e fiscaliza o cinema brasileiro. Ela tem um diretor-presidente e 3 diretores. O diretor Mário Diamante explica o que é cinema perto de você. Bom, eu acredito que a expansão do parque exibidor e a aceleração da construção de salas de cinema, principalmente onde tem demanda reprimida para isso, ou seja, onde tem público, mas não tem sala, seja uma questão estratégica para o desenvolvimento do setor do audiovisual como um todo. Não é só para o cinema nacional, esse projeto é importante para a população brasileira, né? A população brasileira é uma população que vive meio encarcerada nas suas casas, sábado e domingo, sem alternativas de ir a um cinema, porque os cinemas estão todos localizados apenas nos shopping centers das grandes e médias cidades, nos bairros mais ricos. E esse programa do cinema popular, ele vai colocar ao alcance da população, tanto em matéria de preço, né, de entrada de ingresso, quanto em matéria de localização nos bairros periféricos, nos meios rurais. É um programa de alto alcance que vai levando a população de baixa renda a ter uma opção de sábado e domingo sair de casa e ver um filme. Eu acho que esse projeto trata da questão mais importante do cinema brasileiro. A gente produz demais, a gente realiza filmes de tudo quanto é jeito. Hoje nós temos uma diversidade de polos de produção espalhados pelo país inteiro e o grande problema é que o filme brasileiro não passa no Brasil. Um dia desse eu estive numa reunião do Sindicato de Professores do Estado de Mato Grosso. Havia representantes de 250 escolas municipais de todas as regiões do estado. E a primeira pergunta que eles me fizeram foi a seguinte: como é que a gente faz para ver um filme brasileiro? Eu acho que esse programa tende a responder isso, porque essa é a nossa grande questão. Toda a popularização pode resultar num aumento, inclusive, de qualidade, né? De qualificação do próprio público. E se o cinema vai estar mais perto, melhor ainda, vamos levar isso às últimas consequências, né? E eu acho um momento auspicioso esse em que a cidade de Lusiânia está recebendo posso dizer, a implantação de um programa dessa latitude ou dessa envergadura. Quem empresta o dinheiro para a construção do cinema é o Banco Nacional do Desenvolvimento Social, o BNDES. O BNDES é um banco diferente, lá você não deposita dinheiro. É um banco de fomento que faz o Brasil crescer e se tornar uma grande potência econômica e cultural. O Brasil já teve mais de 4.000 salas de cinema e depois sofreu um retrocesso grande por várias razões: a crise econômica, a concorrência, a entrada da TV, o empobrecimento da população brasileira, que dificultava o acesso, a especulação imobiliária, que muitas vezes fechou salas
e as transformou para outros usos, porque as salas não davam rendimento suficiente. E isto estreitou o mercado para o cinema. O cinema perdeu o faturamento. Os números aqui de queda dos ingressos vendidos e um círculo vicioso, porque com menos ingresso, preço mais caro, uma lógica perversa que excluiu e foi excluindo a população e afastando do cinema. Eu acho que este processo, felizmente, já foi revertido. Cinema Perto de Você é um programa do Ministério da Cultura e do Ministro da Cultura, Juca Ferreira. Esse ato que nós estamos participando aqui hoje, a criação desse programa, não é um ato isolado. Desde que nós chegamos no Ministério da Cultura em 2003, todo o trabalho nosso é no sentido de produzir um deslocamento muito maior do que a nossa responsabilidade específica de ingerir os recursos do Ministério e produzir uma ação dentro da cultura. Na verdade, nós encontramos uma dimensão importante da vida social, que é a dimensão simbólica, tratada com absoluta secundariedade. 0,2% do orçamento, nenhuma intervenção nos processos realmente significativos da cultura brasileira, nenhuma ação em direção ao fortalecimento da economia da cultura. Era o Ministério da Cultura que não estava à altura da grandeza, da criatividade e da importância cultural que o Brasil tem. E todo o nosso trabalho foi para produzir esse deslocamento. Tudo que nós fizemos foi no sentido exatamente de criar uma consciência social ampla, não só institucional, de que a cultura é uma dimensão em que deve se deslocar para o centro do projeto de nação. Do Cinema Perto de Você contou com o apoio e a presença de várias autoridades. O presidente assina a medida provisória que institui o programa Cinema Perto de Você. Essa medida provisória estabelece os principais objetivos e ações do programa, define parâmetros para as linhas financeiras, desonera todos os tributos federais incidentes sobre os investimentos em salas, desonera PIS e COFINS sobre a operação das salas do programa, institui o programa Cinema da Cidade para a abertura de salas em pequenas cidades. Mas uma decisão política, muitas vezes, ela tem muito mais força quando ela simboliza um gesto, uma atitude. E nós entendemos que Lusiânia, com 240 mil habitantes aproximadamente, representa uma parte importante das cidades que nós queremos atingir, convencendo as pessoas que cinema é uma coisa muito boa. Mas é importante, companheiros, que a gente tenha claro que as adversidades que nós temos que enfrentar não é porque falta 500 milhões para nós. A diversidade que nós temos que enfrentar não é porque falta filme nacional. A diversidade que nós temos que enfrentar não é porque não tem a vontade de empresários ou a vontade de prefeitos. É preciso, meu querido Barreto, que a gente mapeie, sem o ar de lamentação, o problema do cinema brasileiro, para não discutirmos o problema do mundo inteiro. Você já sabe que eu, na década de 60, ia assistir cinema na parede de um bairro. Você sabe que quando eu assisti o filme Cinema Paradiso, eu chorei, porque a história daquele menino, o homem que rodava o filme lá, era um pouco da minha história. Ou seja, a gente saía, às vezes andava bastante a pé, para chegar na frente de uma parede de uma padaria, ver um cara colocar uma máquina daquela que chiava mais, que a gente escutava mais do chiado da máquina do que a voz do Tarzan lá na televisão, no filme, mas era uma atração que a gente ia. E a gente fazia questão de andar horas para ir naquele cinema. Em breve estaremos protagonizando um filme em cinema perto de você. Beijos, tchau, fui!